Pessoal, nossa aula de custas processuais na Justiça do Trabalho, aula de processo do trabalho. E aqui eu entendo muito pertinente destrincharmos aqui o artigo 790 da CLT. Vejam só, no Supremo Tribunal Federal temos uma ação do controle concentrado de constitucionalidade visando a declaração da inconstitucionalidade, da gratuidade de justiça e do sistema de honorários advocatícios imposto pela reforma trabalhista. Eu não quero antecipar a decisão, mas eu acho que essa norma será declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, tá? E aí nós precisamos observar que essa ação direta de inconstitucionalidade, ela tende a partir ou se fadar para o insucesso, de modo que essa sistemática que nós temos é uma sistemática que será aplicada. O voto do ministro Barroso, um voto sinalizador que em poucos dias, se eu não estou enganado, completa um ano, é um voto, ou foi um voto, que pugnou pela necessidade, sim, de cobrança de custas até para evitar a litigiosidade excessiva por parte dos trabalhadores, que muitas vezes se valiam da justiça do trabalho, isso é um fato, acontecia na prática, para alcançar objetivos ilícitos ou para demandar uma aventura jurídica que, pelo sim ou pelo não, podia dar certo e eles conseguiriam o resultado almejado. Aí vem o 790 da CLT e ele fala o seguinte, olha, a partir de agora os requisitos para deferimento da justiça gratuita no processo do trabalho, eles estão mais tênues, tá? Estão mais complexos. Ou seja, o novo procedimento é um procedimento um pouco mais difícil. E muito se deve também à cultura judicial de se deferir a todo tempo, o magistrado, a gratuidade de justiça a todo e qualquer trabalhador que demandava e pleiteava a gratuidade de justiça. Faz-se necessário, então, a gente dar uma lidinha no 790. Quem adquiriu já nossos planos de segunda fase de sentença já observou que tivemos aula de sentença em que houve a discussão, em que apresentamos debate a respeito desse ponto aqui, e o debate foi bastante profícuo. Discutimos como trabalhar em sentença, agora discutiremos em primeira fase as nuances desse instituto. Diz o 790 que nas varas do trabalho, nos juízos de direito, tribunais e TST, a forma de pagamento de custas obedecerá às instruções que serão expedidas pelo TST. Isso não é tão importante não, tá? Segue aqui o dispositivo no parágrafo 1º e no parágrafo 2º, tratando de temas que não foram alterados pela reforma trabalhista. O que me interessa aqui é trabalhar o parágrafo 3º e o parágrafo 4º. Diz o parágrafo 3º que é facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de qualquer instância conceder, a requerimento ou de ofício, o benefício da gratuidade de justiça, inclusive quanto a translados e instrumentos, aqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% do limite máximo do RGPS. Vejam só que antes da reforma trabalhista, o juiz poderia conceder justiça gratuita de ofício independente de um limite ou de um valor recebido pelo trabalhador. Agora não, o juiz pode, ele tem essa faculdade de conceder a requerimento ou de ofício a gratuidade de justiça quando o trabalhador perceber salário igual ou inferior a 40% do limite máximo do regime geral da Previdência, que está, salvo engano, em R$ 5.700. Ou seja, se o trabalhador receber menos do que 40% desse valor, o juiz pode conceder a gratuidade de ofício. O problema que a doutrina levanta é: qual é a base de cálculo? É o salário atual ou é o salário que ele recebia na empresa? Que supõe ele recebia R$1.000 na empresa, hoje está contratado por uma empresa que recebe 5.000. Faz sentido deferir a gratuidade de justiça a esse trabalhador? Ou pensemos o contrário, ele recebia 5.000 na empresa e agora está num serviço que recebe 1.000. Ora, certamente aqui a hipossuficiência ela deve ser analisada pelo magistrado de acordo com o contexto atual do trabalhador, penso eu. Ou seja, se atualmente o trabalhador
percebe um salário que autorize-lhe demandar sem prejuízo do sustento próprio da família, e se esse valor for superior atualmente aos 40% do teto do regime geral da Previdência Social, será lícito ao magistrado indeferir o benefício. Do mesmo modo, se ele recebia 5.000 e passa a receber 1.000, é lícito ao magistrado deferir o benefício, levando em consideração a atual situação econômica do trabalhador e não a situação econômica antiga, ok? Vem o parágrafo 4º e fala que o benefício da justiça gratuita será concedido à parte que comprovar insuficiência de recursos para pagamento de custas do processo. Aqui tem outro problema. Essa situação do parágrafo 4º é uma situação que foge do parágrafo 3º. É uma situação que fala o seguinte, olha, se o trabalhador ganhar mais do que 40% do teto do RGPS, aí ele vai ter que comprovar que se tiver que pagar custas, terá um comprometimento no seu sustento ou na sua subsistência. Nesse contexto aqui, o trabalhador deve provar, vejam só, a situação de hipossuficiência ou a situação de incapacidade econômica. Se ele ganhar mais do que 40% do RGPS, portanto, ele prova a situação de incapacidade. Como a jurisprudência tem se comportado aqui? Basta para fins de prova desse direito uma declaração ou certidão de hipossuficiência por parte do trabalhador, até porque ele se compromete a se prestar uma declaração falsa. A empresa compete nesse particular impugnar mediante preliminar de contestação, na forma do artigo 337 do Código de Processo Civil, a concessão da gratuidade de justiça. Aí a empresa vai ter que desconstituir a prova do trabalhador consistente na declaração de hipossuficiência. Eu vou além aqui. A jurisprudência ela é tão ampliativa, a trabalhista, que ela autoriza como meio de prova também a declaração na petição inicial pelo advogado, desde que ele tenha procuração ou poderes para tanto. Ok? Então devemos analisar a situação sob essa ótica, sob essa circunstância aqui. Essa é a nova temática das custas no processo do trabalho. Logo teremos uma oportunidade de discutir a respeito da temática dos honorários advocatícios na Justiça do Trabalho, e aí partiremos para linhas um pouco mais densas e buscaremos aqui no 790 o aparato para trabalhar o 791A da CLT. Valeu, galera. Abraço.